a gravação a partir de agora e compartilhar a tela. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, vai no arquivo certo. Hoje eu tenho vídeo, aí não dá para ser no PDF, né? No PDF a coisa não vai funcionar como deveria. Está todo mundo vendo a apresentação, pessoal do PowerPoint? Sim. Ótimo. Então, ó, o termo, né, utilizado como ginástica geral, ele não foi comum por muito tempo, né? Nos últimos anos, houve uma espécie de resgate dessa cultura da ginástica geral, e principalmente a partir da escola, né? Eu, por exemplo, quando eu fui estudar ginástica, a ginástica que eu estudei, eu acabei estudando muito a ginástica esportiva. Então, nós fazíamos lá, a gente ia estudar, falava de ginástica geral, falava de ginástica olímpica, falava de ginástica rítmica, né? Aí, quando a gente chegava na escola, a gente não tinha muita condição de trabalhar com aquilo. Faltavam os aparelhos, faltavam os implementos da ginástica, faltava uma série de coisas, né? Aí depois, como professor, né, ao chegar na escola, eu acabei me deparando com a possibilidade de trabalhar com outros tipos de ginástica que eu não tinha estudado na faculdade. Entre eles, por exemplo, a ginástica acrobática. Então, hoje nós vamos estudar alguns conceitos, né, para diferenciar esse tipo de ginástica e ver algumas apresentações. Mas aí, para não ficar falando a aula toda e só depois a gente ter acesso, para vocês terem uma ideia bem básica do que é a ginástica geral, eu separei um conceito e duas apresentações, mas o conceito que a Base Nacional Comum Curricular traz para nós é essa aqui, ó, né? A ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, depois eu vou explicar por que essa ginástica para todos, reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas, né, e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Hoje até que existem, né, festivais que envolvem a competitividade, né, entre os grupos. Alguns exemplos, né, de ginástica geral. Então eu fui colocando em negrito aqui que são elementos diferentes, né? Então podem ser constituídos de exercícios de solo, né? Também exercício no ar que envolve salto, saltito, né? Em alguns aparelhos, né? Trapézio, corda, fita, elástica, né? Pode ser individual ou coletivo e pode combinar um conjunto bem variado de piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes e também as pirâmides humanas. Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou malabarismo. O detalhamento desses movimentos nós vamos ver na semana que vem, aí nós vamos dar nome, né, aos movimentos de solo, né? Geralmente esses movimentos envolvem salto, saltito, deslocamento, movimentos de equilíbrio, movimentos de força, né? Nós vamos dar nome para cada um deles. Também os movimentos, né, as questões dos apoios, né, apoio invertido, parada de mão, as pirâmides humanas e seus elementos. Aí eu tenho um material um pouco maior para mandar para vocês. Temos materiais também para confeccionar alguns desses malabares, por exemplo. Mas isso nós fazemos na semana que vem, que é um detalhamento maior. Hoje, então, eu separei dois vídeos de um festival de ginástica, né? Esse festival de ginástica ele acontece no Brasil e também acontece no mundo. Então, os festivais de ginástica que foram criados lá no século XVIII, por exemplo, existem até hoje, né? Principalmente lá na Idade Moderna, que a gente estudou lá em dimensões que o exercício começou a ser
mais valorizado para o enrijecimento do corpo, para a vida saudável, esses festivais existem até hoje, né? E um deles, né, talvez o maior deles, se chama Gine na Estrada. E o Gine na Estrada, um dos exemplos é esse aqui, ó. Estão conseguindo ver o vídeo? Sim. Então, o Festival de Ginástica então, tem grandes grupos. Vocês vão ver que tem homens, tem mulheres, tem crianças, às vezes, que participam desses festivais. E durante essa apresentação, necessariamente ela tem que ser coreografada, mas a música é colocada como um elemento que enriquece, né? A primeira coisa que vocês vão identificar é que esse festival de ginástica, apesar dele ter tido o objetivo de exercício físico, ele se difere muito dos tipos de ginástica que nós estudamos até agora, né? As capacidades físicas vão estar presentes, né? Agilidade, força, resistência. Ninguém vai negar que não precisa dessas qualidades físicas, dessas capacidades físicas para realizar esses movimentos. No entanto, elas estão sendo executadas num contexto bastante diferente da ginástica enquanto exercício físico. Isso tem uma razão. A razão principal disso é que quando criaram esse método de ginástica, eles, e por isso deram o nome, né, ginástica para todos. Ou seja, qualquer pessoa podia realizar. Então, se eles restringissem muito e deixassem os movimentos muito difíceis, as pessoas não conseguiriam realizar. Então, na Europa, principalmente no século XVIII, né, 1700 e alguma coisa, em alguns países, eles pegavam grupos, né, que faziam esse tipo de ginástica e iam em todas as cidades apresentando para as pessoas formas de se exercitar. E a ideia é que as pessoas, ao verem essas formas de se exercitar, pudessem ser meio que contagiadas ali a se exercitar também. Então, os grandes festivais de ginástica europeus serviam tanto para atrair o interesse para a ginástica e para disseminar a prática de ginástica entre as pessoas. Assim, as pessoas desenvolveriam suas capacidades físicas e seriam mais saudáveis. Olha quanta diferença daquela ginástica que a gente viu na década, na Idade Média, por exemplo. Agora, as pessoas são incentivadas a se exercitar. Como a gente viu lá no conceito, elas podem ou não ter implemento, né, que são as massas, os arcos, fitas, né? Na ginástica esportiva, por exemplo, a ginástica rítmica é específica das mulheres, né? Enquanto outras modalidades, como a argola, por exemplo, é específica dos homens, né? Tem essa divisão. Na ginástica para todos, não se cria essa restrição, né? A ginástica é para todos, né? Então, mais um implemento aí, a fita, né? Aí tem um outro elemento acrobático, né? Quando a mulher sobe aí nas costas do homem, quando eles são jogados para cima, né? Então, esse é um elemento de acrobacia que é colocado na apresentação. Nós já vimos alguns saltos, alguns rolamentos. Então, todos esses movimentos são combinados na forma de uma apresentação, né? Perdão aí, pessoal. Saiu uma coisa que não deveria ter saído aqui. Vou voltar lá, tá? Tomara que volte no lugar certo. Voltou. Então, talvez à primeira vista, vocês classificariam esse tipo de apresentação muito mais como uma apresentação de dança do que propriamente uma apresentação de ginástica. Mas hoje, então, a gente vai identificar essa apresentação como uma apresentação de ginástica, né, com alguns elementos muito, muito característicos da ginástica ali dentro.
esse tipo de apresentação não é recente, já existe então, há bastante tempo, né? Desde os anos 1700, né? E vem de uma cultura europeia. Vamos ver uma segunda apresentação aqui, que é uma apresentação brasileira, né? Perdão, essa aqui não é uma apresentação brasileira, não. Essa aqui é um festival mundial, o Gine na Estrada, que aconteceu no ano de 2019. Assim como as Copas do Mundo, né, de futebol, por exemplo, elas acontecem de 4 em 4 anos. Aí tem um grupo aqui da Universidade Federal do Espírito Santo que foi apresentar no Gine na Estrada. Né? Aqui a gente já vê uma menina bastante nova fazendo a apresentação. Então a ideia, repetir, não é restrição, não é ter restrição de gênero nem idade, né, justamente para que todos pudessem participar. Um elemento acrobático, facinho de fazer, a gente poderia facilmente incorporar esse tipo de movimento numa apresentação para a faculdade, né? Uma pirâmide humana já de 3 elementos, tem 3 andares, né? Aí é um pouco mais difícil de se fazer, ainda mais com uma base tão pequena. Né? Aí tem com 2 elementos, 3 elementos. Já é considerado um recurso acrobático. Né? Aí o salto, né? Que tem um elemento dificultador ali bem difícil. De novo a fita sendo colocada. E os grupos são muito grandes, tá vendo? Então também assim eles conseguem fazer bastante coisa, né? Isso que ela acabou de fazer, esse pequeno salto aí, é considerado um saltito, né? E ele incrementa um deslocamento, por exemplo. Se não me engano, essa é uma apresentação de um grupo da Áustria. Lá atrás os aparelhos, né, argolas, né, que são incorporados nesse tipo de ginástica, que depois foram, né, apropriados pelo esporte, né, para fazer competições a respeito disso. Quase uma criança participando da apresentação, então o nível de complexidade não pode ser tão alto, é evidente que ela é bastante experiente para poder fazer isso, né? Esse equilíbrio nas costas aí é um pouco mais fácil do que parece, tá? Se pegar alguém mais forte e pegar uma outra pessoa mais leve, vamos pensar em 2 pessoas da turma, por exemplo, o Ebert e a Emanuele, conseguiriam fazer isso depois de algumas experimentações, conseguiriam fazer isso quase que fácil, né? Eu já consegui fazer algumas vezes na escola com alunas, né, adolescentes. Rolamento para frente, simples. A popular cambalhota, né? Uma ponte, só que numa situação bem mais difícil, né, de ser feita. Esses apoios invertidos, né, quando a menina fica de cabeça para baixo, é chamado justamente assim de apoio invertido. Então, tem tanto apoio invertido, quando fica de cabeça para baixo, obviamente o plantar bananeira,
ou parada em 3 apoios, e a parada de mão, né? Quando você apoia somente a mão e também fica de ponta cabeça. Perceba que aqui o sujeito que está fazendo a base da pirâmide é um sujeito bastante forte. Aí é um movimento bem mais complexo. Isso aí é uma pirâmide humana, né? A gente consegue fazer alguns movimentos mais simples, envolvendo 2, 3, 4 elementos diferentes, né? Então, o vídeo foi para ajudar vocês a compreender um pouco do que é a ginástica geral, né? Numa versão que não é competitiva, originalmente. E depois que vocês compreendem um pouco do que é a ginástica geral, né, conseguem entender o que é um festival de ginástica, a gente pode falar um pouco da origem, né? Como é que surge essa manifestação e como é que ela dura tanto tempo, né? Porque o curioso é que ela, dá para dizer que ela existe há mais tempo do que a própria escola, né? E agora a gente está aqui discutindo o trabalho com esse tipo de ginástica justamente na escola, né? Aí eu preparei um material aqui para a gente discutir um pouquinho sobre, principalmente discutir os tipos de ginástica que foram criados na Europa e que até chegaram no Brasil posteriormente, como nós vamos ver na aula de dimensões amanhã. Mas hoje a gente vai discutir um pouco das características desse tipo de ginástica. Aqui tem uma obra de arte retratando, né, um festival de ginástica e as pessoas assistindo. Vou imaginar que as opções de lazer, né, lá do século XVIII não eram muitas, né? Então, quando se tinha um festival de ginástica, as pessoas iam para poder assistir, né? Então, vamos falar um pouco agora do surgimento da ginástica geral ou ginástica para todos, né? Essa ideia de ginástica para todos, repetindo então, é que ela não deveria oferecer restrição. Todas as pessoas deveriam ser capazes de conseguir fazer, né? Vamos lá, o surgimento da ginástica, então, é uma professora de educação física, né, que é a Carmen Lúcia Soares, ela tem um livro, ela pesquisa bastante sobre a história da educação física, a história da ginástica, e ela vai definir, assim, que a ginástica desenvolveu-se, então, principalmente entre o século XIX e XX. Né? Ela se desenvolveu, mas ela surge um pouquinho antes. No interior dos clubes, associações, federações e ligas de diferentes países europeus, né? Isso explica o grande desenvolvimento dessa modalidade no cotidiano dessas sociedades, né? Até mesmo na atualidade. Em diversos países da Europa, né? Tais como França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, né? Aí nós temos alguns métodos, né, que surgiram e que têm características bastante peculiares, né? Eles surgem em diferentes partes da Europa, né? Tem sistematizações, né, que é tipo exercício físico, que tinha uma maneira como isso tinha que acontecer, eles tinham movimentos específicos, exercícios específicos, né? Então são sistematizações de atividade física, ou seja, formas que as pessoas tinham de movimentar o corpo que vão corresponder à necessidade de cada contexto, né? Então, a França, a Suécia e a Alemanha, cada uma organizava a coisa à sua maneira. Essas tais sistematizações, então, a gente vai chamar aqui de método, né? Então, os principais métodos ou as principais escolas de ginástica são o método francês, o método sueco e o método alemão, né? Vamos às características deles, né? O método francês, por exemplo, ele envolvia sequência de exercícios de corrida, né? Marchas, flexões, equilíbrios e outras destrezas motoras, né? Por destreza motora, a gente entende as nossas conhecidas capacidades físicas atualmente, né? Coordenação motora, equilíbrio, agilidade, velocidade e por aí vai. Esse método francês, então, ele foi criado com o objetivo, olha só, de moldar a moral e a resistência física dos alunos.
Então, vem daí o nome da nossa profissão. Era preciso educar fisicamente o sujeito, mas era também preciso educar moralmente o sujeito. Então, nos primeiros anos de surgimento desse método na Alemanha, isso se chama, na Alemanha, perdão, na Europa, eles chamavam então de educação física e moral, ou educação moral e física, né? Até que o termo se tornou próprio para designar a nossa atuação, uma educação física dos alunos, né? A ideia é tornar a ginástica, então, uma prática séria e rigorosa, que estimule a responsabilidade e a resiliência dos alunos. Resiliência tem a ver com o sujeito ser capaz de receber um estímulo e responder a ele. Atualmente, o termo resiliência tem sido muito utilizado para dizer aquela pessoa assim, que, apesar das adversidades, consegue vencer. Só que ele consegue, a gente pode compreender ele um pouco além disso, né? Compreendendo ele também no sentido de responder aos estímulos, né? O Amoros, né, que é um autor, ele é um personagem da ginástica francesa, né? Ele foi um militar muito reconhecido e é considerado o principal responsável pelo desenvolvimento do método e sua disseminação, né? O método francês, então, esse autor aqui, o Stankiewicz, ele vai descrever, assim, mais ou menos o pensamento desse cara, o Deming. O Deming foi um cara também que ajudou a disseminar a ginástica pela Europa, né? Aí, olha o que ele fala, aqui já se utiliza o termo educação física. Então, a educação física dirige-se a todos, aos fracos, sobretudo. Não é preciso restringir, como se faz muito frequentemente, a educação física a simples práticas atléticas. Estas servem, antes, para utilizar as forças para adquiri-las. Sem pretender tais superioridades, todos podem se desenvolver e sair de um estado deplorável de inferioridade nesse aspecto. O fraco é tímido, bastante suscetível em questões de amor próprio. Não se deve desencorajá-lo, mas, ao contrário, atraí-lo para o exercício do qual ele necessita. Ele deve ser objeto de atenção complacente do educador, preocupado com a prosperidade e o futuro de seu país. Os fracos constituem a maioria. Então, olha, eles fazem um diagnóstico da população, que essa população é fraca, e isso leva a problemas de autoestima, né, quando ele fala de amor próprio. Então, era preciso fazer com que mesmo esse sujeito fraco se sentisse atraído, né, seduzido a querer fazer exercícios físicos, né? E o outro diagnóstico que ele faz aqui é bastante importante. Os fracos constituem a maioria, né, a maioria da população. Então, eles precisavam de um método de exercício físico que pudesse abranger uma grande população. Não era uma coisa só para quem está disponível. Se a gente imaginar a academia de ginástica hoje, né, a academia de ginástica hoje, ela abre as portas e basicamente ela diz assim, quem tem dinheiro para pagar vai e quem tiver interessado vai até lá. Mas os professores de educação física têm ficado muito dentro das academias de ginástica, têm saído pouco para ensinar as pessoas a como se exercitar. Então, talvez isso explique um pouco do nosso fracasso, né? De tantas pessoas serem sedentárias. A gente acaba culpando as pessoas, né? Falando assim, a pessoa não faz exercício porque não quer, porque tem alternativa. Será que é porque não quer mesmo? Será que não falta informação? Será que não falta o que os franceses fizeram? Não falta uma certa sedução para atrair a atenção dessas pessoas, né? Continuando. O método sueco. Aí o método sueco ele tem algumas coisas um pouco diferentes do método francês. A ginástica sueca ela vai surgir então como uma proposta de um sistema de ginástica a ser implantado nas escolas. Então ele já não é para toda a população, né? Ele vai principalmente para a escola, para pegar o sujeito que está em desenvolvimento. Então, o seu caráter pedagógico e educativo é bastante evidente. O precursor desse método é o Per-Henrik Ling. Esse Ling aqui é muito conhecido no universo da ginástica, para quem a relação entre corpo e alma deve ser considerada pela proposta, né? Então, voltando aí às nossas dicotomias corpo e alma. Tanto um quanto o outro precisam participar da vivência, né? Então, ele entende que não dá para separar corpo e mente, né? Isso significa dizer que o praticante, diferentemente das demais propostas, precisa sentir prazer ao praticar ginástica.
Essa afirmação do Perling, ela é útil para a gente pensar assim, será que quando as pessoas exercitam o corpo, elas sentem prazer ao exercitar o corpo? Ou será que para elas exercitar o corpo é um sacrifício? Isso também talvez ajude a gente a compreender por que tem tantas pessoas sedentárias. Porque se ela entende que o exercício é uma coisa dolorosa, que exige sacrifício, ela vai se afastar disso. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela não vai querer fazer exercício. Ela vai arrumar desculpa para não ir. Então, me lembra aqui uma frase do professor de Educação Física, o Márcio Atala, que fazia aquele programa no Fantástico, né? Como na medida certa. E aí fizeram uma pergunta para ele assim, ô Márcio, o que você acha que está faltando para que o exercício seja mais difundido entre as pessoas? Eu falei assim, olha, está faltando a gente mostrar para as crianças que o exercício é prazeroso, né? Porque se elas compreenderem que o exercício é prazeroso, elas vão se engajar mais para poder se exercitar. Elas não vão fugir do exercício. O método, então, ele é constituído de, olha, exercícios livres, mas existiam exercícios masculinos e femininos, né? Próprio para os meninos, próprio para as meninas. Ele era muito próprio, né, daquela época, da visão que se tinha do papel do homem e o papel da mulher na sociedade, né? O que não se justificaria hoje. Como nós vimos ali na apresentação, né, homens e mulheres fazem mais ou menos a mesma apresentação, embora a força masculina seja muito importante para a realização de alguns movimentos. Exercícios de equilíbrio e de suspensão, como suspensão que se pode entender ou ficar dependurado mesmo, né? Saltos em aparelhos e destreza com os aparelhos. Entre os aparelhos utilizados, a gente pode citar o cavalo, né? As argolas, as barras, exercícios de disciplina, que envolvia ficar em fila, né? Uma coisa também difundida mesmo nesse método que tem característica mais pedagógica, e jogos motores, né? Características lúdicas. Nesses jogos motores aqui se incluíam as brincadeiras de criança, né? Alguns movimentos a gente conhece até hoje, como o carrinho de mão, o fazer exercícios carregando o próprio peso, sustentando o próprio peso corporal, sustentando o peso corporal de um parceiro, né? Exercícios que envolvessem se apoiar no chão em 4 apoios, né, que antigamente o pessoal chamava de quadrupedia, né? E aí chegamos no método alemão. O método alemão, né, ele também guarda algumas diferenças importantes em relação ao método francês e o método sueco, né? Um dos responsáveis pelo método alemão foi esse cara aqui, o Gutsmuts. Ele viveu ali entre 1759 e 1839, foi um dos principais estimuladores da ginástica na Alemanha, né? A principal preocupação dele foi com a criação de uma ginástica pedagógica, ou seja, ela tinha que ensinar alguma coisa, né? Que pudesse ser desenvolvida nas instituições de ensino. Então, ia espalhar a partir das escolas e que ajudasse a formar homens e mulheres saudáveis e fortes, mas agora tem uma peculiaridade, olhem bem aqui, um alto teor nacionalista. Essa ideia de nacionalismo começou a surgir na Europa a partir do século XVIII, né, desse 1700 e alguma coisa, e é uma característica muito marcante da Idade Moderna, né? Os chamados Estados Nacionais. O que quer dizer isso? Que os países, né, colocados França, Alemanha, Inglaterra, começaram a exaltar muito as suas características próprias, né, como se fossem países, nações ou povos melhores do que os outros povos. Hoje isso é considerado um discurso muito perigoso, né? Quando você começa a exaltar demais essas características nacionalistas, a bandeira, o hino, porque isso pode acabar incorrendo num estado totalitário, né? Um estado que acaba impondo um determinado ideal, uma determinada vontade às demais pessoas, né, que ali estão. Apesar do Gutsmuts, então, ter sido esse sujeito que incentivou muito a ginástica, tem um outro sujeito na Alemanha que é considerado o pai da ginástica alemã, que é esse aqui, que é o Jean, né? E o nome dele é bastante grande, né? Johann Friedrich Ludwig Christoph Jean, né? Mas vamos ficar com o Jean aqui, que está de bom tamanho. Ele é considerado, então, o pai da ginástica alemã.
O Jean criou um método de ginástica que incorporou o pensamento nacionalista. Então, essa exaltação da bandeira, exaltação das características próprias do povo alemão, e alterou vários termos utilizados originalmente, trazidos do grego para palavras de origem alemã, fazendo com isso uma valorização da cultura e uma adequação de seus ideais nacionalistas. Então, a própria língua entra como um elemento de valorização da cultura, né? Olha o que o Stankiewicz fala aqui. O método alemão, então, ele constituía basicamente de caminhadas pelo campo, corridas em linha reta, de resistência, de fundo e marcha, saltar e pular, corda, altura, profundidade, distância e salto com vara. Balançar como pêndulo. Deste movimento nasceram os diversos exercícios de salto sobre cavalo, de balanço de pernas, apoios, né? Então, influenciou o tipo de ginástica que a gente conhece hoje. Exercícios na barra fixa, né? Tanto no balanço quanto sustentação. Exercícios nas barras paralelas, de flexão e extensão. Escalada, arremesso, puxar e empurrar, né, chamado cavalo de guerra, levantar cargas pesadas, carregar objetos pesados, alongamento, lutas e exercícios com arco. E com arco aqui, pessoal, não é arco e flecha não, tá? É o arco que é o nosso popular bambolê. E com cordas longas e curtas para pular. Esse método ele acabou sendo muito difundido como uma preparação militar, né? Então, enquanto os outros métodos acabaram sendo muito utilizados nas escolas, né, como forma de educar a juventude para o futuro, esse aqui com esse teor nacionalista, apesar de também se fazer presente nas escolas, ele acabou tendo uma característica de servir para a preparação militar, né? E servindo a preparação militar, ele tem essas características próprias, né? São movimentos muito diferentes, por exemplo, do que propunha o método sueco, né? Que tinha como característica uma intervenção pedagógica e que o movimento tinha que ser prazeroso para o sujeito, né? Então, não vamos esquecer desses três métodos, não. Eu vou colocar um trabalho para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu gostaria de colocar esse trabalho antes do período de provas, porque aí, fazendo ele antes do período de provas, eu creio que vocês vão conseguir mais tempo, tanto revisar o conteúdo, quanto otimizar o tempo depois para preocupar somente com as provas e não se preocupar tanto com o trabalho durante aquelas 2 semanas de prova. Eu vou colocar o trabalho lá, mas colocando o trabalho lá para vocês, eu vou descrever direitinho, mas vai ser um trabalho exatamente sobre os métodos ginásticos, né? Esse trabalho vai se constituir em 2 etapas. Vai ser um trabalho sobre os métodos ginásticos, né? Esses 3, para depois a gente saber quais desses métodos influenciaram a educação física e a ginástica brasileira, e também algumas características da ginástica geral, mas essas características, como eu vou falar na semana que vem ainda, não tem necessidade de correr com o trabalho para agora, não. Eu havia agendado com vocês hoje uma aula para as 9 horas e outra aula para as 9h30, né? Se eu fechar essa aula com vocês agora, aí eu só vai me restar 10 minutos da próxima aula, né? Pelo horário aqui. Então, não vou abrir esses 10 minutos, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou só fazer a correção da nota do pessoal que está com problema lá. Eu prometi